Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Escomba Podcast. Eu sou Ariete Matumona e no episódio de hoje nós teremos um tema bastante interessante. Na verdade, nós tivemos uma conversa já aqui lá bem no off, que já estava aqui meio agitada, só que decidimos cortar para levar tudo até si. Com certeza, o nosso convidado de hoje é Juvenal Chivutucua. É psicólogo clínico, mas o resto ele vai dizer ele mesmo. Olá, seja muito bem-vindo ao Escomba Podcast. Ariete, muito obrigado pelo convite que me foi formulado. Estou muito feliz de estar aqui, portanto, bem próximo ao local em que trabalho. Tem uma estrutura incrível. E pronto, aproveito para saudar também aos internautas que os acompanham pelas diversas plataformas que têm e aos meus fiéis companheiros da comunidade Dr. Juvenal Chivutucua. Estamos conectados na Rádio Escomba. Muito bem. Em suas próprias palavras, quem é Juvenal Chivutucua? Juvenal Chivutucua, um homem temente a Deus, pai e marido, filho e irmão, um profissional dedicado e amigo dos seus amigos. Muito bem, só para dizer que você que está aí do outro lado a acompanhar neste instante precisa se subscrever, ativar as notificações que nós já vamos avançar para o nosso tema, que é sobre relacionamentos atuais e o segredo para ter um relacionamento duradouro. Acredito que você também deve estar assim meio curioso para saber o que é que realmente temos aqui para abordar. O nosso psicólogo clínico, palestrante, que também produz conteúdos que estão ligados a relacionamentos, vai nos abordar aqui sem papa na língua sobre quase tudo que tem a ver com o amor. Mas afinal de contas, o que é o amor, Juvenal? Ariete, faz-se muita confusão e isso é normal por conta do surgimento das mídias sociais. Confunde-se o amor com o sentimento, confunde-se o amor com a capacidade de dar atenção e carinho, mas esses elementos diríamos que são itens componentes. Eles não reduzem o amor. Certo? Porque o amor é, afinal de contas, a decisão de aceitar e permanecer. Isto é o amor. É decisão de aceitar e permanecer. Mesmo quando não exista, tá certo? Aqueles entrosamento por conta do percalço que vai surgindo ao longo da relação. Você decidiu estar aí e continuar com aquela pessoa. Isto é amor. Amor é decidir ficar e continuar sem desistir. Exatamente. Isto sim é amor. Aliás, há um texto bíblico incrível, eu não tenho agora o capítulo e o versículo, mas no qual Deus faz um chamado, não é, aos homens para amarem as mulheres da mesma forma que Cristo amou a igreja. Quero com isto dizer que, independentemente das circunstâncias, queira naquele dia em que você acorda mal-humorado, naquele dia que você acha que já não nutre algum carinho especial pela parceira, você tem de estar ali. Porque o fogo ele quase que apaga, mas se for investido, ele reacende e assim a caminhada vai continuar. É daí que surge a palavra permanecer. Naturalmente. Querendo ou não, tem que ficar. O processo é esse, é que as pessoas confundem com a questão de estar a sentir alguma coisa intensa. Daí que quando aquilo baixa, porque os relacionamentos a longo prazo, eles tendem a ser, digamos que, monótonos, por assim dizer. Tá certo? E é a capacidade de vencer o tédio que faz com que o relacionamento tenha 5, 10, 15, 20 anos. Ok, então o maior problema. Mas afinal de contas, esse ponto, não é, de ter uma sensação totalmente intensa e está propriamente relacionado à paixão, será? Paixão é um outro conceito também, porque em psicologia e também em filosofia moderna fala-se de paixão como sendo a suspensão temporária do juízo. Tá certo? Do juízo. O juízo mesmo, a racionalidade, a percepção lógica das coisas. A paixão é um período... A conscientização também das coisas, não é? Naturalmente, é um período em que tudo está agudizado, as emoções estão afloradas e por conta disso você esquece os mínimos detalhes relacionados com a personalidade da pessoa. Então, este conceito nos leva a entender que nesta fase o juízo, a racionalidade do sujeito ele está temporariamente parado, anulado, suspenso,
Porque a pessoa só enxerga na Ariete, por exemplo, tudo aquilo que ela projeta na Ariete. Tá certo? Um sujeito fiel, incrível, todos esses conceitos admiráveis é a pessoa quem projeta na Ariete por força da paixão. Aliás, o próprio conceito de paixão vem do radical pathos, né? Patologia. Tanto é só para ver o quanto esse fogo intenso ele é também muito comprometedor. Muito bem. Então, afinal de contas, o amor pode, vamos supor, pode ter um início, não é? O meio e também o fim? Pode sim, se a pessoa decidir não permanecer. Tá certo? Porque, como dissemos inicialmente, o amor não é aquele fogo e não é sentimento. O amor é a decisão de estar ao lado. É a decisão de continuar independentemente dos conflitos. Então, se a pessoa decidiu permanecer e depois, por alguma razão, as diferenciações de personalidade forem intensas e ela estiver desgastada, ela pode exatamente decidir encerrar aquele compromisso. Portanto, o amor aqui é visto como compromisso mesmo, não essa visão muito hollywoodiana de construção de relacionamento. Isso faz com que as expectativas se quebrem, a pessoa se frustra no relacionamento. Então, se vai entrar para o relacionamento, deve saber que existem conflitos dentro da relação. E a tua decisão de permanecer é que vai fazer com que vocês superam esse conflito. Daí é só observar, Ariete, que os relacionamentos chegam a uma fase que parece que estão a morrer. Mas se os dois tiverem o compromisso de continuar, depois reacende novamente, continua intenso, aquele carinho como no primeiro ano, e depois chega novamente uma fase que parece totalmente desgastado, as pessoas ficam de costas praticamente viradas, mas se o compromisso de permanecer, continuar firme, eles reativam novamente o fogo, e aquilo continua por 10, 15, 20, 30 anos. Aliás, o modelo de relacionamento dos nossos pais, digo assim, era alicerçado nesse princípio. O princípio de permanecer, de continuar. Muito bem. Agora que já conhecemos a definição do amor, não é? Sim. Como é que analisa os relacionamentos atuais? Com base ao começo, primeiro, sim, não é? Sim. Ariete, essa questão ela é muito controversa. Primeiro, porque os relacionamentos atuais não diferem muito dos relacionamentos antigos. Não diferem. O que ocorre é que houve uma emergência da imprensa, tá certo? Das mídias sociais, e aquilo que estava coberto foi descoberto. Tá certo? Então daí parece que existe uma sensação de fracasso entre os mais jovens. E, aliás, observa comigo, os senhores de hoje foram os jovens de ontem. E mesmo naquela fase, eles também eram vistos como imediatistas, como rebeldes, como sendo, vamos dizer, promíscuos e involuntários. Hoje, já acima dos 50, 60 anos, fazem com os jovens aquilo que foram vítimas no passado. Ok. Tá certo? Então, não há tanta diferença. O que ocorreu é apenas isso, é que surgiu o Facebook, o TikTok, coisas que eram escondidas foram levadas para cima. E o outro elemento é que o que faz com que parece que os relacionamentos anteriores duravam era o silêncio das mulheres. Apenas era isso. O silêncio. O silêncio das Só mulheres. que agora as mulheres naturalmente ganharam voz, naturalmente já conseguem se pronunciar, que é totalmente diferente dos tempos antigos. Naturalmente. E a outra diferença, a outra diferença que temos é o avanço da tecnologia. Exatamente. E as coisas agora estão destapadas. Exatamente. Porque, pensa comigo, se olharmos para relacionamentos de 20 e 30 anos, boa parte deles eram construídos por mulheres que eram parceiras de polícias e militares por força. Ok? Prontos. Eram parceiras de polícias e militares por força da eclosão do conflito armado angolano. Tá certo? E essas mulheres o que eram? Vendedeiras. Eram comerciantes. Portanto, não tinham poder econômico de se manterem caso a relação terminasse.
Então, eram silenciadas no relacionamento e elas tinham de permanecer aceitando questões grotescas que colocavam, inclusive, a sua integridade física em perigo. Hoje é diferente. As mulheres, elas estão empoderadas, é um termo que eu não gosto de usar porque parece que antes não eram, mas pronto, hoje as mulheres são independentes do ponto de vista financeiro, estão com formações acadêmicas, grandes qualificações acadêmicas, vamos dizer assim, e por força disso têm uma visão totalmente diferente daquilo que se vivia no passado. Portanto, as diferenças são apenas essas. Agora, no processo de construção da relação, é exatamente tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não há muito que se diga a respeito disso. Só que antigamente as mulheres aceitavam tudo, não é? Eram caladas, mas agora temos tudo totalmente de forma absolutamente aberta. Hoje uma mulher que consegue se manter, tanto se identifica em fidelidade no parceiro, ela rompe a relação. Olha o mesmo fato no contexto anos 90. Portanto, você vai perceber que aquela mulher vai permanecer aí por muitos e muitos anos. Aliás, muitos de nós, tanto surgimos de relacionamentos extraconjugais, tá certo? Era um senhor que já tinha a sua esposa e procurou uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, vamos assim dizer, e com ela construiu família. Hoje é diferente, as mulheres estão muito mais empoderadas e independentes, que se identificar algum comportamento contrário àquilo que foram os compromissos assumidos no início da relação, se pronunciam. Naturalmente. Ok, Tá certo. Muito bem. Eu quero tocar no ponto dos jovens, os jovens, no caso dos homens, não é? Que atualmente não querem relacionamentos a sério, querem simplesmente ficar, Ok, não é? ok. Como é que avalia essa situação? Ariete, há um conceito que eu acho muito interessante. Há um conceito que eu acho muito interessante, que é o seguinte: nós só atraímos aquilo que o nosso código mental é capaz de decifrar, tá certo? Então, se você, mulher, só atrai sujeitos que não querem um relacionamento sério, é porque a tua capacidade mental de descodificação de homens honestos e leais, ela não existe. Portanto, quando esse tipo de virtudes estiverem à frente de ti, você não vai fazer a leitura. Você não vai fazer leitura do tipo de homem honesto e fiel, porque você está habituada a tipo de homens desonestos e infiéis. O teu repertório cognitivo lembra-se desse tipo de comportamento quando você está à frente de um. Tá certo? Então, aquela história do eu só encontro homens maus. Trabalha em você primeiro. Não são bons. Trabalha em você primeiro. E depois, há algo interessante. E esta até você, internauta que nos acompanha, eu lhe aconselho que escreva mesmo. Que é o seguinte: o seu nível de sucesso raramente excederá a sua capacidade de desenvolvimento pessoal. Eu vou repetir isso. O seu nível de sucesso raramente excederá a tua capacidade de desenvolvimento pessoal. Ou seja, o que você atrai pela pessoa que se torna. Tá, você quer um homem de virtude, seja primeiro uma mulher de virtude. Porque depois que te tornares, você vai atrair esse tipo de homem para ti. Muito bem. Tá certo? Então, a mulher que só encontra homens que não querem relacionamentos sérios, ela tem de trabalhar nela primeiro. É um problema sério. É que normalmente nós sabemos que atualmente as mulheres têm a tendência de exigir, trazer exigências, quando na verdade elas não são aquilo ou não têm aquilo. A questão é essa, Ariete. Esse tipo de mulher em algum momento mercantilizou a sua pessoa. E o conceito de mercantilização feminina não é necessariamente a prostituição tácita, não. É, por exemplo, a tua rede social, onde você mexe a bunda e expõe o peito, tá certo? O tipo de mensagem que você passa a quem te acompanha é de um serviço barato.
Quando digo serviço barato, não é de pago por valor monetário. É que você é uma mulher que... É muito comum. Um homem de alto valor não vai se sentir confortável estar contigo. Tá certo? Então a ideia é apenas essa. Torna-se primeiro, invista em você, depois o sujeito que não está à altura, ele vai recuar, ele não vai se aproximar, porque o código dele de interpretação não vai fazer leitura do tipo de mulher que você é, porque esse tipo de virtude é inacessível para ele. Tá certo? Esse tipo de virtude é inacessível para o tipo de homem que ele é. Então ele não vai se aproximar. É aquele tipo de coisa que depois, se ele força a barra, vocês não têm o que conversar. Porque você está muito desenvolvida ao ponto de não ter um diálogo inteligente com essa pessoa. Com certeza. Olha, e agora que tocou mesmo nesse ponto, não é? De estar aí a produzir conteúdos que não têm nada a ver, e esses tipos de mulheres dificilmente vão atrair homens de valor ou de alto valor. Mas agora, olhando para o outro ponto, das mulheres que são de alto valor, dificilmente encontram também homens sérios, ou dificilmente também acabam ficando num relacionamento duradouro. Ariete, o que acontece é que o feedback da imagem que passas, ela é muito importante. Porque você pode acreditar que és uma mulher de alto valor. Mas fique atento no feedback que recebes. Se você acredita que és uma mulher de alto valor, mas o tipo de homem que você atrai está muito abaixo do padrão, então a interpretação que eles fazem da imagem que vendes, digo vender, no sentido da imagem que passas, ela está distorcida. Você tem que rever isso. Porque uma mulher de alto valor, não digo do ponto de vista financeiro, uma mulher de alto valor, virtudes, os homens procuram, Ariete. Os homens procuram de uma mulher que, além de honesta, seja transparente. Se existir, essa vai ter marido. É só existir. É uma grande aula para você que está aí do outro lado. Se ainda não se subscreveu, não pode consumir esse conteúdo assim, por favor. Muito bem. Aqui... Ariete, deixa só mesmo até tocar nessa questão da transparência, porque ela é muito importante. Eu acho a honestidade uma virtude interessante, mas a transparência eu acho superior. Por quê? Porque hoje, infelizmente, homens e mulheres são honestas e é bom, mas não são transparentes. Pensa comigo, você tem uma relação e diz ao teu parceiro, tá certo? Ou seja, não diz ao teu parceiro onde vais. Você não diz ao teu parceiro onde vais. Mas quando lá chegas, ligas ao teu parceiro e diz onde estás. Tá certo? O teu parceiro pode acreditar que você está naquele lugar, mas só o fato de, antes de teres ido lá, você não lhe ter dito que irias para aquele lugar, você já passa aquilo que a Bíblia também chama evitar toda a aparência do mal. Tá certo? Evitar a aparência do mal é o quê? Se eu vou para o Quilamba, eu tenho de dizer ao meu parceiro onde que eu vou ao Quilamba. E quando tiver o parceiro, eu tenho que dizer ao parceiro que estou no Quilamba. Isso é vice-versa, certo? Homens e mulheres acham que isso é controlo. Controlo não é isso. É evitar que o teu parceiro faça suposições da tua localização. Seja transparente. Vou sair com meu pai, amor, boa tarde, bom dia. Olha, amor, eu vou sair com o meu pai às X horas. E quando chegar aquele horário, amor, olha, estou com o papai e vamos para o sítio tal. Isto não incomoda ninguém. É transparência. Você é honesta, mas para não deixar que o teu parceiro martele a cabeça sobre a tua localização, você adianta o teu parceiro. Incrível. E quase que já não existe também. Infelizmente. Casados, solteiros, ficantes, namorados, amantes. Esse compromisso quase que já não existe. Infelizmente. E é interessante, evita-se até dor de cabeça, evita-se chatices desnecessárias, evita-se a degradação do próprio relacionamento. É interessante isso.
Muito bem, estamos assim a caminhar nessa conversa com base à transparência que é necessário termos, não é? Mas deixa-me tocar já num ponto, porque quando começou a falar sobre transparência, eu disse, meu Deus, quer falar do quê, afinal de contas? Do lado financeiro ou do quê, afinal de contas? Porque sabemos muito bem que atualmente os homens querem mulheres que trabalham, que fazem também dinheiro e prontos, que não vão dar muito trabalho no caso de gastar, comprar aquilo, assado cozido, não é? E também as mulheres querem ou são exigentes até o ponto de querer homem que já está pronto. Está pronto, tem carro, tem casa, está ok. Já não depende do pai nem sequer da mãe, não é? Então, para o ponto da transparência, faça-me entender até que ponto pode chegar uma transparência no lado financeiro entre uma mulher e um homem. Vamos falar do ideal. Primeiro é que essa coisa do homem querer uma mulher que trabalha, ela é muito discutível. É muito discutível. Mas é a tendência. Sim, é o que está a acontecer atualmente. Exatamente. Não podemos negar. Exatamente. Não vamos negar porque, de facto, nós vemos isso aqui e acolá. Mas ela é discutível em que sentido? E é o que temos passado, o pessoal que nos acompanha e os locais em que vamos. Através dessa frase poderosíssima. Saber o que você não gosta é tão importante quanto saber o que você gosta. Saber o que você não quer é tão importante quanto saber o que você quer. O homem que vai atrás de uma mulher que trabalha é o perfil de relacionamento que ele quer. Tá certo? Tá Porque certo. Eu que não quero esse perfil de relacionamento, só o fato dela trabalhar não deve ser um dos critérios indispensáveis para a construção do relacionamento. Por exemplo, existem homens abastados que querem uma mulher dona de casa. Existem homens abastados, até não precisa ser abastados, existem homens que acreditam que o modelo de família tradicional africana, no qual a mulher fica em casa a cuidar dos filhos, é o perfil que se adapta a ele. E se é exatamente este perfil, não vale a pena ires à busca da Ariete, que é uma moça que sai de manhã, regressa às 18 horas, porque vão ter muitos conflitos. Problemas. Está certo? Então, qual é o perfil que se adequa a ti? Pesquisas o perfil, vê a forma como você foi criado e educado, porque os modelos são estes, vê se aqueles funcionaram e se vai funcionar para você, e depois, meu companheiro, vai atrás. Aliás, as mulheres também, por favor, vocês não estão na prateleira. Não estão, é importante falarmos disso. Vocês não estão na prateleira, portanto, não fiquem inertes à espera que venha um homem atrás de você. Faça você também o teu levantamento do perfil de homem que se adequa a você. E quando encontrar, vá lá atrás. Vá, pesquise, levante, proponha. Agora, estamos dentro do relacionamento. Se estiver dentro do relacionamento, o modelo ideal é justamente a transparência total do relacionamento, das finanças. Não sou educador financeiro, não sou contabilista, portanto eu não vou a fundo nessa questão para não parecer um sabe-tudo. No entanto, a minha experiência, o que eu vou trazer aqui do ponto de vista financeiro, tá certo? Tem o salário, você deve levantar o salário e trazê-lo totalmente com a parceira para, a partir daquilo, fazerem a divisão estratégica das despesas e aquilo que se pode pagar como dívida. Portanto, o que restar para a parceira é para a parceira, o que restar para o parceiro é para o parceiro, mas os salários têm que ser colocados à mesa. Aquela história de o dinheiro do homem é nosso, mas o meu dinheiro é meu. Isso é imaturidade total. É imaturidade total. Porque na relação ninguém tem de ter a sensação de exploração. Porque aquele que sentir que está a ser explorado vai perceber que alguém está a lhe atrasar a vida. E ele começa a projetar a sua vida sem essa pessoa. Quer dizer, eu ganho 500 mil kwanzas. A Joaquina ganha 400 mil kwanzas, mas os meus 500 são torrados na família, digo família nuclear, tá certo? A família de destino que foi criada por você, certo. E os 400 mil kwanzas da Joaquina, a Joaquina dá o seu destino. E ele começa a pensar, e se eu
fosse o gestor das minhas finanças sem a Joaquina, como é que seria a minha vida? Tá certo? Então, ninguém deve ter a sensação de exploração. Se é casal, é mesmo para compartilhar as dores, as felicidades, as alegrias. E o dinheiro. Claramente. Exatamente. Vamos falar assim numa linguagem mais simples. E o dinheiro também. Claro. O dinheiro é importante. Aliás, há um texto que gira muito nas redes sociais, ele também é interessante, que diz o seguinte: o homem com sonho tem mais probabilidade de ter sucesso se encontrar uma mulher com visão. Tá certo? Então, qual é a ideia? O homem tem o seu salário, a mulher tem o seu salário, vocês estão abençoados. Porque há quem, contra a vontade dele, perdeu o emprego e só um dentro de casa é que tem o salário. Então tem que fazer a ginástica deste único salário para as despesas da família. Vocês têm 2 salários dentro de casa, tem de ser inteligente, ninguém tem de ser egoísta. Ninguém. Portanto, se há necessidade de dar algum valor para a mamã sogra, isso não tem de ser feito como se fazia antigamente. A mamã sogra está a sair e depois o filho da senhora, da sogra, se é o homem ou a mulher, faz um coro aízinho e tal, como se estivesse a dar um copo d'água e dá o dinheiro na mão da senhora sem o parceiro se aperceber. Errado. Totalmente errado. Porque começa a levar a imagem na sogra que recebe o dinheiro de que se fizesse na presença da mulher, a mulher contestaria ou a quantidade ou o ato de recepção do valor. Isso mesmo. E já começa a criar alguma sensação de distanciamento, de desgosto, algum sentimento menos bom para com a outra pessoa, justamente por conta de um gesto impensado de quem fez. Não se aconselha. Mas para evitar mesmo esses assuntos ou pensamentos assim do gênero, é melhor que o parceiro, ou aliás, o casal converse mesmo, não é? Claro. Vamos levar essa quantia para a mamã, não é? Tanto faz daqui ou também do teu lado. Vamos levar essa quantia e prontos. Temos aqui, vá lá, 300 Entrega mil de kwanzas. forma livre. Exato, 300 mil kwanzas e do outro lado 200 mil kwanzas. Portanto, o que é que temos de despesa? Isso e aquilo. O que é que temos de dívida? Isso e aquilo. Temos a mamã, temos o papá. Temos aí a irmã fulana que periodicamente nos solicita algum valor. Quanto é que vamos tirar? Tudo isso tem de ser desenhado pelo casal. Tudo isso tem de ser desenhado pelo casal. Porque se for desta maneira, facilmente há prospecção, tá certo? Facilmente identifica-se algum caminho em direção ao sucesso. Porque, na verdade, o sucesso é exatamente isso, não é? Que é a soma de pequenos esforços diários que nos levam a aquilo que é o nosso objetivo. Sim, olha, na verdade eu me recordo que há dias eu estava a ver um vídeo no TikTok mesmo. Sim. E o que aconteceu praticamente? Era um casal que, pronto, já moravam juntos, essa coisa toda. A mulher encontrava-se sentada na porta, estava a comer, na verdade. E o marido recebe uma ligação, era de dinheiro. Ele diz para a mulher, olha, já recebi o dinheiro, essa coisa toda. E a mulher disse, prontos, ainda bem, agora que eu vou tratar as minhas unhas, vou no salão, vou tratar do cabelo, essa coisa toda, estava mesmo já à espera. Não demora. A mãe da mulher liga, sem a mulher saber que é a mãe dela. E o marido atende. Epá, é mamãe, pronto, estou disse, alô, mamãe, como é que está? Está tudo... Ou não, aqui eu estou doente, essa coisa toda, estou a precisar de um valor X. E ele perguntou antes de responder à mamãe, perguntou à mulher, olha, a mamãe está doente, está a precisar de dinheiro para ir ao hospital, essa coisa toda. Depois disse, epá, você vai priorizar a mamãe? Está a pensar que é a mãe do marido. Está a dizer, você vai priorizar a mamãe, eu aqui a tua mulher, eu que passo mal contigo, não sei o quê. Pronto, começou a reclamar. Então o marido fez o quê? Disse à mamãe, pá, não vai dar agora porque não temos dinheiro. Ficou. Ela pega o dinheiro que o marido recebe e lhe entrega, foi no salão, tratou de tudo, essa coisa toda. Quando chega em casa, recebe a ligação, acho que já não me recordo o que a mamãe disse, ok. Depois o marido diz para ela, aliás, ela mesma que recebeu a ligação, que era a mãe dela que estava doente, exato. E depois de desligar a chamada, ela diz para o marido, mas você não me avisaste que era minha mãe por quê? Que estava doente. Eu levei mesmo todo... Exatamente. Levei todo o dinheiro para tratar do cabelo, as unhas, enquanto que a minha mãe está doente. Depois o marido ficou assim meio surpreendido e disse, mas eu tinha que te dizer que é tua mãe. É a mamãe, eu te disse mamãe. Exatamente. Eu tinha que dizer o quê?
Eu fiquei assim, meio admirada. Então ela queria que priorizassem a mãe dela, mas se fosse a mãe do marido, não. O dinheiro que vem no marido não pode ir para a mãe do marido, é dela. Que vem para chegar para a mãe dela, não é um problema. Exatamente, Ariete. Portanto, isso até é uma peça do tio Iado, não é um moçambicano, portanto, a quem mandamos também um abraço especial. Pois, então, a problemática dos relacionamentos está justamente, hoje, está assente nessa questão. Cunhada e sogra, sogro, está tudo ali em volta. A falta de maturidade dos sujeitos que se unem. Tanto quando eu olho para uma questão de separação, tá certo? Dos progenitores, dos envolvidos na relação, claramente há muita imaturidade aí. Como é que você vai acreditar que, se for a mãe do teu parceiro, você pode pegar naquele dinheiro e fazer os teus gastos? E se for a tua mãe, o dinheiro que seria para os teus gastos vai ser aplicado na recuperação da saúde da tua mãe. Isso é imaturidade total. Tanto, e como dissemos anteriormente, não vale a pena, tá certo? Pedirem a Deus, orar e irem ao monte à busca de um sujeito que tem um nível de virtude acima do teu, porque quando este aparecer, você não vai interpretar isso. Isso é incompreensível para o cérebro que não está preparado para aquele tipo de virtude. Portanto, é exatamente a mesma coisa a questão da maturidade. Quer um homem maduro, seja você uma mulher madura. Quer um homem fiel, seja você uma mulher fiel. Fiel e transparente. Você não precisa ser só fiel. Tem de ser fiel e parecer fiel. Parecer fiel é o quê? Eu vou tocar na mesma coisa. Tuas redes sociais. Por favor, é o teu cartão de visita, é tipo reputação. Antes que eu chegasse aqui, vocês já tinham ideia de quem é o Juvenal, com quem vão falar. Reputação. A tua reputação é importante. Portanto, se a tua reputação estiver comprometida, se você, independentemente de ser fiel, de ser honesta, comporta-se como infiel e desonesta, claro que você não vai atrair o tipo de homem que você chora. Pode ir no monte, pode ir jejuar, vigiar, Deus não vai dar, porque quando abrir as portas você não vai entender que é este. Tá certo? Primeiro é que você já está habituada com aquele sujeito que quando liga, você liga, ele não atende. Não atende. Não, você está habituado com esse padrão de homem. Quando encontrares o tipo de homem que tu dás um toque, ele atende, olha, amor, olha, estou a trabalhar e não vou poder. Isso também vai te chatear. Por quê? Vais entender que está a despachar porque estás habituada com aquele tipo de homem que quando liga não atende. Quer dizer, você vai fazer uma analogia, tá certo? Que se está a me dizer que está ocupado, não está nada ocupado, está-me a despachar para continuar com a moça com quem ele está a se relacionar. Então, qual é o desafio que se deve fazer? É trabalhar primeiro em si, para que depois de trabalhado em si, você consiga atrair e compreender quando esta pessoa com virtude que você busca estiver frente de você. Eu queria já tocar no ponto da comparação, não é? De fazer essa coisa de ter que fazer a comparação com o relacionamento passado, depois trazer para o atual. Sim. Mas antes disso, deixa-me voltar aqui e falar sobre... Ainda vamos a falar sobre o dinheiro. Quero sair no assunto do dinheiro, mas deixa-me aqui entender. É obrigatório, não é? Falou sobre a transparência. Sim. É obrigatório que numa relação o homem diga o salário certo que recebe e a mulher também diga ao homem? Se quiserem ter um relacionamento de longo prazo e feliz. Primeiro é que para um relacionamento de longo prazo e feliz não deve existir nem mentira nem omissão. Portanto, você pode não mentir o valor que ganhas. Mas se não falares quanto ganha, você omitiu. E como é que você vai progredir se estás com alguém que você não confia? É estupidez. Então você tem uma empresa, você aceitaria ter alguém como sócio que você não confia? Claro que não. E a tua parceira de vida é muito mais importante que a empresa que você constrói, porque, aliás, a empresa que você constrói, se tiveres alguém que te torna infeliz no relacionamento, ela não prospera. Não prospera, porque a família é a base. Portanto, se é a base, você tem de ser honesto e transparente. Tem de dizer o valor que ganhas,
E toda vez que há algum aumento salarial... Também tem que avisar. Claro, porque você só vai crescer dessa maneira. Você só vai crescer dessa maneira. O valor... Tu sementes, ganhas 500 mil e dizes 300 mil kwanza, por exemplo, você vai sacrificar a tua família a um estilo de vida de 300 mil kwanzas. Certo. Esses 200, você não vai ter coisas inteligentes para fazer. Não vais. Primeiro é que, se fizeres alguma coisa de impacto, a parceira vai desconfiar. Solução, você vai gastar mesmo só com vinho verde, vida boêmia. Você vai estar a atrasar a tua vida. Daí que a melhor forma de crescimento é mesmo dizer quanto ganha e o valor que ganha ser projetado para o crescimento e prosperidade da família. Este é o segredo. Olha, quando falou sobre os 200 mil, não vai ser um valor que vai ser utilizado para algo assim muito inteligente. Me fez pensar numa história de um senhor que tem grandes empresas, não é? Sim. E pronto, na verdade, houve um problema, ele perdeu um monte de dinheiro, milhões mesmo, na verdade. Então, ele teve que adotar um sistema em que os funcionários têm que trabalhar apenas um mês, depois tem que ter a pausa, não é? Aquele mês que trabalha, recebe o salário, no outro mês vai ficar em casa sem receber o salário. Okay. Mas as obras dele, os outros trabalhos, ele continua a fazer. Só que o que acontece? Nesses mesmos trabalhos que ele continua a fazer, houve mais um outro gasto ali. Houve um incêndio, teve que gastar mais outra coisa. E durante a conversa em que eu me encontrava, foram comentando, ele está nos colocar assim em casa, as obras não param, os outros empreendedores continuam e tudo mais, mas olha só o castigo dele. Aquele dinheiro que ele podia nos pagar, naquele mês que nós estamos a ficar em casa, devia ser o dinheiro que podia... Sim. E agora tem que pagar novamente naquele incêndio que houve lá. Então, pronto, para quem é mulher, é homem, vai só falar já o salário completo para depois não trazer problemas. Ariete, as pessoas têm de perceber que a projeção de Deus ao criar homem e mulher, não é? O ser divino, ao pensar na criação do homem e mulher, ele tanto percebeu que um é auxiliar do outro. Tá certo? E por meio disso há um conceito tanto da psicologia também interessante, não é? Por meio do conceito de construção sistêmica de família, que diz o seguinte: o dinheiro entra pelo homem, tá certo? Mas permanece pela mulher na família. O dinheiro entra pelo homem, mas permanece pela mulher. Daí que, se tiver uma mulher inteligente, o dinheiro permanece e prospera. Se tiver uma mulher menos inteligente, da mesma forma que entrou, da mesma forma que sai. Exatamente, o dinheiro sai. Porque o homem tem autoridade, a mulher tem poder. A mulher tem poder. É só ver que quando a mulher está a pedir ao homem para fazer alguma coisa dentro de casa, ela não precisa gritar. Não precisa gritar. Nós acompanhamos os nossos pais. A mulher tem sempre alguma coisa para contornar. Daí que você, se quer sair, mamãe, quero sair com os meus amigos para não sei o quê, vai falar no teu pai. Você vai falar com o pai nega. Você volta na mãe, mamãe, o papai negou, tá bem, espera a sua filha. Aí ela entra no quarto, diz alguma coisa ao papai, depois o pai volta como se ele é quem autorizou. Incrível isso. É, incrível. Totalmente incrível. Aí vem o papá, olha, você vai sair, mas só tem que voltar aqui às 19 horas. Eu não quero que você apareça às 21. O pai vai gritando e a mãe lá no cantinho, assim, como se nada tenha feito. Então, quem compreende o poder feminino e definitivamente deixa com que a sua parceira exerça esse poder dentro de casa, é uma família muito suscetível a prosperar. Muito bem. Há segredos incríveis na natureza e na visão divina de constituição de família que são interessantes ao serem levadas a peito e, claro, as pessoas muito contrárias a isso depois são levadas a quê? A vida boêmia. A vida depois da juventude, a questão é essa. Estamos muito voltados à vida boêmia, né? Muito bem. Agora que tocou na questão da família, é uma questão que não se cala. Sim. Será que a maneira como nós amamos é a maneira como fomos ou como fomos amados quando éramos crianças?
Assim, pronto, existem conceitos de psicanálise, não é, que falam de recalques, por exemplo, mas a verdade é que a criança que teve muito pouco afeto, na fase adulta tende a desenvolver carência emocional, porque é algum elemento do seu padrão emocional que não foi preenchido. E se não foi preenchido, vai projetar na outra pessoa a figura que não lhe deu aquela atenção no passado. Tá certo? É daí que você vê homens e mulheres muito apegadas, muito grudadas, que acabam sufocando o parceiro, não tem consciência de solitude. É importante entender que existe um momento próprio para outra pessoa, tá certo? Existe um momento para o casal. E o momento próprio para outra pessoa não deve ser interrompido. É da outra pessoa. Não significa que se ele tiver um momento dele, o relacionamento não está bom. Não quer dizer isso. Né? Então, para quem tem filhos, é importante cumprir com estas fases. Dê o devido carinho, dê a devida atenção, até a própria questão da amamentação, a medicina dá um prazo correto, porque se fizer o contrário também vai desenvolver complicações na fase adulta, tá certo? Prestem atenção aos vossos filhos e deem um carinho necessário, porque criando uma criança competente, tá certo? Vai-se criar um adulto competente também amanhã, do ponto de vista emocional e psicológico. É a questão que me colocou. Muito bem. Quanto ao relacionamento na fase de namoro, é obrigatório que a mulher ou o homem diga a palavra passe do seu telemóvel, por exemplo, ou das suas redes sociais que sejam passadas? Ariete, existem questões que nós atualmente temos vindo a discutir que são um não problema para relacionamento. Um não problema. Por quê? Porque se você decide ter A como teu parceiro de vida, a palavra passa de menos. Porque esta pessoa, você vai dormir com alguém que você, à noite, 8 horas de sono com alguém ao lado que você não confia. E se acordares com uma faca, sei lá, qualquer coisa. Então, existem questões muito básicas que acho que já não são motivos de discussões em cadeias de televisão. Dar passe, não dar passe. Se de facto é a pessoa com quem queres permanecer, é mesmo ele, pô, então vai esconder a passe por quê? O que é que tem no telemóvel que você não quer que a outra pessoa saiba? E aquele tipo de homem e de mulher que teve relacionamentos passados, publicou nas redes sociais o relacionamento passado, e depois aquele relacionamento desfez-se e continuam as imagens do energúmeno na plataforma digital. Quer dizer, o teu atual namorado tem de conviver com a imagem do ex-namorado nas tuas plataformas digitais. Que estupidez. Se terminou, terminou. Não há memória. Não existem, passou. Deleta todas as imagens com o camarada. É de 2010, deleta. É de 2011, vai, você tem que ter a paciência de vasculhar a memória toda do Facebook ou do TikTok, sei lá, e vai eliminando, porque não há necessidade do teu parceiro ter contato com a pessoa com quem você teve alguma relação no passado. Justamente porque também os homens têm algum preconceito com mulheres que tiveram mais de 3 namorados, né? Por isso é que as mulheres, quando perguntam-se, é 2, contigo 3, né? Exato. É sempre assim. O primeiro é o que me tirou a virgindade, aquele cão, não é? O segundo é um que terminamos o ano passado, mas me deixou com muito trauma e agora veio você. Tá certo? E o homem também, tanto geralmente tende a gigantar o número, né? Já não lembro quantas. Já não lembro quantas. Então não há necessidade de manter memórias dessa natureza no teu telemóvel. Se terminou, terminou mesmo. Não tem necessidade. Então, para casos em que, pronto, meu colega está assim meio curioso para saber, né? No caso em que a mulher esconde o telemóvel ou o marido esconde,
não quer que o homem ou a mulher veja, a palavra passe. Ela pode não ser infiel, mas esse comportamento não é seguro. Não é. Diz-se que a fruta proibida é a gostosa, não é? Certo. Daí aquele conceito bíblico do jardim, de todas as frutas comerás, menos aquela do meio do jardim. E é justamente essa palavra de não coma aquela que criou uma curiosidade. Pois Satã provocou Eva, e Eva trouxe em retrospecção aquela proibição divina e achou que de facto tinha alguma coisa escondida que ela precisava saber. Tanto se há a tendência de guardar o telemóvel, por exemplo, estamos na mesa e o telemóvel está aqui, estamos a comer e tal, e por alguma razão eu quero tirar essa garrafa d'água que está aqui, eu estou daquele lado, e eu estico a mão, e a Joaquina puxa o telemóvel, desde esse momento eu já não serei um homem feliz. Já não. Deixa-me aqui buscar uma... Quebrou a confiança, tá certo? Sim. E quebrando a confiança, eu já não consigo olhar ela como olhava antes. Porque na minha cabeça, alguma coisa está a acontecer naquele telemóvel. Mesmo com a mulher é a mesma coisa. Deixa-me buscar a história do amigo, não é? O amigo, do meu amigo, na verdade, Sim, casou-se, penso que só ficaram, parece que um mês ou 2 meses. Durante esse período, a esposa recebe uma mensagem, uma ligação, se não estou em erro, e ela esconde o telemóvel, não quis dar. Houve uma confusão, e era de noite, houve uma confusão naquele momento. E no dia seguinte, ele já não queria mais continuar a relação. Ele é livre. Ele é livre, porque se eu não confio em ti, não tenho por que permanecer contigo. Não confio. E era um relacionamento recente. Não, a confiança é a base. Mas era preciso mesmo terminar por causa disso? Ou ela tende, assim, evitar qualquer aparência de mal. Se ela é honesta, tende a parecer honesta. Se ela é fiel... Olha, e depois no dia seguinte ela entrega o telemóvel. Pois, depois de ter feito alguma coisa, presume-se. Está certo? Não entregou no momento por quê? Tinha de deletar alguma coisa, tirar alguma prova. Depois de ter tirado a prova, entrega o telemóvel porque já não tinha nada que lhe condena. Tanto a questão é essa. Se não existir confiança no relacionamento, a pessoa que desconfia da outra não será uma pessoa feliz. Não, vão se gerindo, mesmo só. É só mesmo melhor não continuar. É só se gerir, vão se gerir, prontos. E depois, quando aparecer alguma proposta melhor no meio do relacionamento, alguém vai dar o go. Alguém vai dar o go. Boas. Deixa-me agora tocar no ponto de relacionamentos por conveniência. Sim, sim. Eu assisti a um vídeo seu e falava sobre relacionamento por conveniência. Na verdade, o que acha sobre esses relacionamentos? Estou contigo porque acho que completas o tipo de perfil que eu realmente já idealizei. Estou contigo porque és alguém que já está muito bem posicionado. Que análise faz sobre esses tipos de relacionamentos? Arietas, os modelos de relacionamentos existem e cada um é livre de escolher o modelo que se adapta à figura que ele é. Hoje, por exemplo, os homens reclamam muito da suposta mulher interesseira. Hoje. Só que é incrível isso. Você reclama da mulher interesseira, mas volta e meia é você mesmo que não consegue conquistar uma mulher sem dinheiro. Está aí a troca. Tá certo. Toma então, lá da cá, é claro, isso aí. então, só que o teu poder econômico para esta mulher é de um nível reduzido que ela vai pedindo tantas e tantas vezes que te satura e começas a ofender a moça, quando na verdade no início da construção da relação é dessa forma que você conquistou a moça. O sujeito que diz ela é interesseira é o mesmo que só quer baixar as calças da moça, só quer baixar a saia da moça, ou seja, ele tem algum interesse, não é financeiro, é levar a moça para a cama, é algum interesse também, e a moça tem algum interesse nele. Qual é? É a finança do... Exatamente, é a finança do sujeito. Aliás, o contrário também acontece, o oposto também ocorre. De mulheres que têm algum poder econômico
e vão atrás de homens viris, tá certo? Jovens, com alguma capacidade excelente de satisfação sexual, e elas propõem. Portanto, isso depende muito do modelo que cada um procura. É vice-versa. Depende muito do modelo que cada um procura. É errado, errado para quem? Se você não é o tipo de homem que procura mulheres para baixar a calça, a saia da moça, fazer penetração e ir embora, você não vai atrair o tipo de mulher que só quer o teu dinheiro também. Não vai. Porque as pessoas dizem, não, mas toda moça que eu encontro... Mas faz muito sentido. Toda moça que eu encontro, ela é interesseira. Não, porque a moça até não veio ter contigo. É você que atraiu, exatamente. É o que você vê. Porque é um universo de 20 mulheres a passar. Você só se sentiu atraído por aquela. Não é visão apenas, é crença, é cognição. Você atraiu, aquela moça atraiu-te, porque é o modelo de mulher que você está habituado, a suposta mulher fácil, que você pega 10 mil, 15, 20, 40, 50 mil, não há conversa. Encontram-se, resolvem-se, cada um foi para o seu canto. Você está habituado com esse tipo de mulher, meu caro. Não reclame. Ela está aí, como também existe o tipo de mulher que não aceita esse tipo de pachorras. Ela quer que você o encante, o conquiste, se comprometa, que você queira construir família. E se tiveres família, tão logo que ela ouvir que tens família, ela vai se desfazer de você. Porque ela entende que um pedreiro com 2 obras, há uma que fica danificada. Tá certo? Um pedreiro com 2 obras, há uma que fica danificada. Então, se uma fica danificada, não serei eu a obra na qual o pedreiro só vai aparecer aos fins de semana. A minha vai demorar para terminar. Vai demorar para terminar. Solução. Tem mulher, tem filhos, tem. Meu companheiro, siga o teu rumo. Aliás, há um conceito interessante que foi levantado, ele é polêmico. É polêmico, mas é interessante. Para homens e para mulheres. Não, mas ele me ama, tá certo? Ele me ama, mas tem mulher. Como é? Você já não é mais criança de 6 anos. Daí é que vem a questão, se é possível que uma pessoa ame 2 pessoas. Não, já não somos criança de 6 anos. Não faça isso. Você não te iludas. Não faça isso. Não faça isso. Aliás, e ele também não é um bom homem. Não é. Ela não é uma boa mulher. Não é, porque boa mulher não fica com homem casado. Não fica. Mulher boa, Ariete, não fica com homem que já tem família. Não fica. Não fica. Não fica. Se ficou, mesmo você que tem uma moça que sabe que você tem mulher e está contigo, não, mas ela... Não é boa, não é boa. Não, ela não é boa. Se fosse boa, não estaria contigo. Te diria, tens família, companheiro, segue o teu rumo, eu vou seguir o meu também. Boa mulher não fica com homem que já tem família. E bom homem não fica com mulher que já tem família. Então, vamos tirar essas coisas da cabeça, porque nós já somos adultos e justamente por sermos adultos há problemas, há sofrimentos que podemos evitar. É preciso ter bastante maturidade para entender as coisas relacionadas à vida conjugal. Não, tem que se ter mesmo, porque essa coisa de ouvir a tua amiga que namora com um fulano que já tem família e depois ela... mas ele não me liga, você lhe ouve só e cala, porque... Então o que é que você espera? Se você entrou nesse modelo de relacionamento, quer que ele te dê o quê? Tem que aturar. Claro, quer que ele te dê o quê? Na verdade não é aturar, é romper, ele vai te dar o tempo que resta. Ele não vai preparar um tempo de qualidade para você. Ele vai te dar o tempo que resta. A sobra. Exatamente, o tempo que resta do tempo que ele tem com a família dele e com o trabalho dele. Portanto, é fundamental. Então, relacionamentos do gênero não é para aturar, é para romper. Prontos, eu prefiro não dizer às pessoas o que fazer. Eu digo apenas o que é ideal. E cada um defina. Porque toma sua decisão. Decisão. Exatamente, porque a moça que está num relacionamento que o sujeito já tem família,
Tá certo? Volta e meia, o sujeito paga a renda de casa, paga a DSTV, portanto, abastece o carro ou comprou-lhe um carro também, não é? Então, ela tem algum dividendo nisso e, por esse motivo, ela está nesse relacionamento. Se é esse estilo de vida que ela quer, e é o que eu defendo perfis de relacionamento. Atenção. Então, se é o perfil de relacionamento que ela quer, é o perfil dela. Se ela aguenta esse tipo de embate, é ela. Eu não vou dizer a ela que termine essa relação. Não, Mas até que ponto as nossas amizades podem afetar as nossas relações ou um relacionamento? Olha, há um texto, há uma frase... deixa cá pensar. Há um texto incrível da Bíblia também. Eu sei que está em Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 6. Acho que é versículo 14 e 15. Que diz... não se prenda a um jogo desigual. Não se prenda a um jogo desigual. Eu vou acrescentar com mais um texto bíblico que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Tá certo? Não é verdade que quem anda com bandido é bandido. Mas é verdade que o meio influencia a nossa forma de perceber as coisas e de se comportar. Tanto se você quer evitar estar expostos a coisa que te forçam diariamente a tomar decisão entre fazer ou não fazer, é melhor estar fora disso. É melhor estar fora disso. Amigos que fazem consumo de bebidas alcoólicas e você não faz, você vai estar exposto a uma situação diária em ter que decidir entre beber e não beber. A longo prazo, a situação pode inverter. Certo. Exato. Você vai estar exposto e algum dia, por alguma situação qualquer da vida, um embate forte da vida, a vida bater com muita força sobre você. Beber será você vai a única olhar opção. a opção de consumo de álcool como a ideal por conta da influência que você tem. Tanto... é importante rever sempre o tipo de amigo com quem se relaciona. Aliás, defendemos também que as pessoas tenham de saber quais são os seus valores primários e secundários. Nós poderíamos falar disso mais acaloradamente, mas é importante saber quais são os valores. Porque se eu sei os valores que defendo e quais são os primários são aqueles valores nucleares, aqueles que não se negociam. Portanto, quem for contrário a esse tipo de valor, ele, ao invés de ser atraído por mim, vai ser repelido. Porque toda vez que estiver ao meu lado, o meu comportamento será de tão nível irrepreensível que ele vai se sentir incomodado com a minha presença. Eu não preciso dizer absolutamente nada. Ele só vai olhar para si e vai olhar em você uma sensação de julgamento ao tipo de comportamento que ele tem. Um sujeito ladrão, na presença de um sujeito que não é, ele nem sequer tem assunto para falar com essa pessoa, porque ao olhar para ela, ela já tem uma sensação de julgamento àquele tipo de comportamento. Então é importante. E depois nós podemos dar algumas dicas sobre o que fazer para construir relacionamentos duradouros e felizes. Muito bem. Mas antes de avançarmos para esse ponto, de que forma é que um homem ou uma mulher pode identificar quando está a ser amado verdadeiramente? Quando está a ser amado verdadeiramente? Certo. Há uma maneira de se entender isso? Atenção. Com muitas mentiras agora. Não, atenção. Porque a pessoa pode ser, digamos que, mentirosa, né? Como disse, mentirosa. Mas tudo aquilo que se conquista, tudo, até o sucesso, tudo aquilo que se conquista requer de nós muita atenção. Muita atenção. E se a pessoa não for verdadeira para ti, ao longo do percurso, ela vai deixar de mostrar interesse. Vai reduzir. Ou vai te dizer que sempre que está a trabalhar, que está cansado, que está ocupado, que isto por si só já é sinal. O que é que ocorre? Até não seria o que é que se deve identificar para saber se uma pessoa gosta de nós ou não. É o que é que se deve fazer para identificar uma pessoa que não gosta de nós. Porque a pessoa às vezes mostra sinal que não gosta e nós nos cegamos diante daqueles sinais e insistimos em permanecer nesse tipo de relacionamento. Um relacionamento onde a pessoa não te cuida,
não te cuida, onde a pessoa prefere não dialogar contigo, onde a pessoa não presta atenção no tipo de pessoa que você é, nas tuas emoções, o que você sente, o que você quer, projeção de futuro, família, a pessoa não fala isso contigo. Meu caro, não somos crianças de 6 anos. Não faça isso. Se esse tipo de comportamento é contrário na relação que você tem, é o momento de pensar muito seriamente no que você quer para amanhã. Coloca o sujeito. Conversas difíceis. Onde é que está o problema, Ariete? É que as pessoas não têm conversas difíceis porque temem ouvir o que não querem. E por conta disso vão esquivando certos assuntos porque pode ser que a outra pessoa é transparente, como disse a Daniela. Claro. Tá certo? É aquela que se eu lhe perguntar, ela na lata vai falar mesmo. Falar, sem papa na língua. Exato, e eu não quero isso, vou querer me iludir e nunca levantarei este assunto à ribalta para que se defina exatamente o tipo de relacionamento que se quer construir. Não levanta poeira. Se quer um relacionamento de pega-pega, conversa com a pessoa, Deus. Epa, como é que quer que seja o relacionamento? É só transa? Como é? Só, olha, às 15 horas no apartamento X, porta número X. É esse tipo de relacionamento que me propões? Sim, então está bem, concordo, vou entrar nesse modelo de relacionamento. Se não concordo, eu vou sacudir a poeira e vou sair daí com a minha dignidade. Ponto final. Mas então, para ter conversas difíceis, quais são os tipos de perguntas que devem ser direcionadas aos parceiros? Começa com projeção de futuro. Sempre necessário. Projeção de futuro. E a outra que faz os homens fugirem? Família. Se já tem algum tempo, claro. Família. Conhecer a família. É sempre necessário. Não é os amigos. Porque o que existe ou seja, não há nada tão falso quanto amigos e amigas do teu namorado, da tua namorada. São falsos. Muito falsos. Porque a tua namorada pode ter uma série de contactos, as amigas nunca vão te dizer que tem. Nunca. Nunca vão te dizer que tem. Então não te limites em conhecer os amigos. Vá mesmo até dentro aliás, até o investimento, o exercício de ir até ao encontro desta família é justamente para verificar aquilo que falamos recentemente em um dos nossos trabalhos, que existem famílias complicadas, que carregam consigo problemas gravíssimos, que o coitado que entrar naquela família vai condenar os seus descendentes a desafios terríveis que nem sequer sabe onde começou. Eu não falo de feitiçaria. Falo de dificuldade de relacionamento interpessoal, onde esta família nem sequer uma vez a cada 6 meses tem uma reunião na casa de um tio, uma sentada de domingo, por exemplo. Tá certo? Não se conhecem. Tá certo? Onde o primo nem sequer faz um telefonema ao outro primo durante 3, 4 meses, por exemplo. E você vai meter o teu filho nesse meio. Onde hoje, até com a inclusão das redes sociais, nenhum grupo do WhatsApp essa família tem. Tá certo? Então, você precisa prestar atenção. E se entrares nesta família, você vai ter uma visão mais clara se de facto esta é a família mesmo onde você quer permanecer, né? Quer colocar os teus filhos, ou se definitivamente o exercício, a carga que essa família carrega é muito pesada e para aqueles que vêm é melhor não condená-los a esse tipo de experiência. É muito interessante olhar para isso. Ariete, há famílias que as pessoas começam e nunca terminam nada. Absolutamente nada. Quase ninguém é licenciado, quase ninguém é mestre, quase ninguém portanto, é terrível, tá vendo? É terrível. E famílias muito prejudicadas do ponto de vista cognitivo e intelectual, tá certo? Famílias, eu não queria usar a expressão matumbas, não é? Mas diz-se abono da verdade. Famílias muito baixas. Aquele tipo de família que quando o parente morre, apropriam-se dos bens. A viúva e os órfãos ficam deixados à sua sorte.
É importante entrar para a família, fazer antes de se tornar mulher de sujeito. Fazer o levantamento. Porque se o tipo de família, em função da experiência que elas trazem, é essa, não coloque os teus filhos nesse tipo de condição. Porque amanhã o parceiro vai, recebem-te a casa, recebem-te as viaturas. Você, com os teus 50 anos, vai ter que recomeçar a vida. Tá certo? Com filhos já grandinhos, outros que precisam de algum suporte para continuarem a formação. Desculpe. Portanto, é importante prestar atenção nesses detalhes. Muito bem. Conversas difíceis. Elas levam para o caminho seguro. Porque, às vezes, o relacionamento que você quer está na conversa difícil que você não quer ter. Boas. Agora vamos avançar para outro ponto. Vamos à vontade. O que fazer para ter um relacionamento duradouro? Uau! Esta é incrível porque estamos vindo a preparar hoje fala-se muito de masterclass, é isso, não é? Imersão. Certo, Pronto. imersão, workshop, masterclass. Pois, nós estamos a trabalhar, portanto, num projeto desse. Será uma experiência nova, nunca fizemos imersão, palestramos sim, mas a imersão ela é profunda, ela é intensa, é um contacto mais acalorado com a realidade formativa e educacional. Portanto, para relacionamentos a longo prazo, o primeiro elemento importante para nós é claramente ter valores similares. Valores similares. E esses valores podem ser de fé. Valores similares. Por exemplo, valores éticos e morais, por exemplo. O papel do homem e da mulher dentro de casa. Tá certo? Se quer um relacionamento duradouro e a longo prazo, vocês que estão a entrar para essa relação têm que ter consciência da compreensão que vocês têm do papel do homem e da mulher. Porque se o homem acha que o papel do homem é este e a mulher acha que é aquele, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Uma vai achar que está a ser transformada em empregada, tá certo? E o outro vai achar que está a ser explorado só para pagar contas dentro de casa. Então, é necessário que haja similaridade de valores. Eles têm que se cruzar. A história de que os opostos atraem-se é na física. Nos relacionamentos, é necessário que os valores estejam mais próximos possíveis para que a outra pessoa compreenda o código de movimento psíquico da outra pessoa. Está certo, Ariete? Então, é necessário que os valores sejam similares. Por exemplo, a questão da honestidade, da fidelidade, que é o que se discute muito hoje. É importante que a interpretação que eu, Juvenal, tenho de fidelidade seja semelhante à interpretação que a Joaquina, minha parceira, tem de fidelidade. Estar em sintonia, mesma linhagem de pensamento. Correto. Por quê? Porque se eu valorizo a fidelidade e ela não, nós teremos problemas. Teremos problemas. Eu vou exigir a ela um comportamento que ela não aprendeu, que ela não tem. Um comportamento que para ela não é importante, não é indispensável para o relacionamento. O relacionamento mal começou, vai terminar. É aquele relacionamento que saem do lugar algum e vão para lugar nenhum, tá certo? Porque não tem base. Não tem base. Então é importante que haja essa similaridade de valores. Tá certo, Ariete? Muito bem, deixa-me tocar no ponto da separação de tarefas. Falou sobre o outro sentir-se pagante apenas, não é explorado nesse sentido, e a outra sentir-se de escrava. O que tem a dizer com relação à separação de tarefas dentro do relacionamento? Como defendo mesmo a questão de propostas de relacionamento, perfis de relacionamento, eu prefiro olhar para a questão neste sentido, porque há mulheres que preferem estar mesmo em casa. Há mulheres que preferem estar em casa, cuidar da família, cuidar de casa. Portanto, se esse é o modelo que ela acha que adapta-se, você não vai dizer para esta mulher que faz uma figura de doméstica ou de escrava. É o modelo que adapta-se para aquela família.
Portanto, respeita-se. No entanto, é fundamental que haja parceria no relacionamento. Porque a mulher que faz esse exercício dentro de casa, ela trabalha. Só que trabalha em casa. Um homem trabalha fora de casa. Tá certo? Então, ela não é remunerada. Ela merece respeito. Porque o trabalho que ela faz é para a família. É para a família. Ela engoma para o marido, ela lava para os filhos, ela cuida, ela lava, ela arruma e por aí todo. Então, quem diz que a mulher nessa condição não trabalha, está a reduzir essa mulher a nada. Porque ela trabalha, mas dentro de casa. Ponto final. Agora, o parceiro tende necessariamente compartilhar com a mulher os deveres de casa. Claro, uma coisa ou outra, ele tem de estar aí para auxiliar a sua parceira. Isso é importante e é necessário. Aliás, justamente porque o trabalho de casa é muito pesado. As atividades domésticas são muito pesadas mesmo. E há momento em que a mulher cansa. Estou a falar para este modelo de relacionamento. Há momento que a mulher cansa. E o parceiro, claro, se durante o processo todo auxiliar a parceira, essa exaustão não aparece. Porque ela olha no parceiro o companheirismo que ela procura. O parceiro está aí para ela. Ajuda, se ela está a cozinhar, ele está lá a lavar a louça, por exemplo, tá certo? Se ela está a lavar a louça, ele pode estar a cozinhar. Este é um modelo que dura a longo prazo porque ninguém fica agastado. Muito bem, estamos no ponto dos relacionamentos que realmente são os chamados eternos, até que a morte nos separe. Sim. Será que os relacionamentos que têm a tendência, não é, de chegar até esse ponto, até que a morte separe ou chegue, são transformados ou chegam até esse ponto em função dos pais do marido ou dos pais da mulher? Ou se baseiam, não é, no tipo de relacionamento que os pais tiveram? Ariete, relacionamentos que duram, além desse elemento que levantamos agora, é porque os envolvidos têm capacidade de superar o tédio. Capacidade de superar o tédio. Como ter essa capacidade? Pensa comigo. Um sujeito que frequenta o ginásio, é um sujeito que tem capacidade de superar o tédio. Por quê? Porque ele está todos os dias ali a levantar as mesmas cargas e às vezes no mesmo horário. As outras pessoas só veem o resultado. Mas ele tem de ter disciplina para estar todos os dias ali a levantar as mesmas cargas e às vezes no mesmo horário. É essa constância que faz com que ele tenha resultado a longo prazo. Nos relacionamentos o modelo é o mesmo. Portanto, é estar com a mesma pessoa 7 dias na semana, 31 dias no mês, 366 dias no ano. Portanto, os que têm essa capacidade de superar isso vão ter um relacionamento longo. Agora, aquelas pessoas que são levadas à dopamina, né? Aquelas que saltitam muito, claro, o relacionamento não dura. Não dura por quê? Porque acreditam que só é relacionamento quando ele é intenso. Relacionamentos a longo prazo, a intensidade desaparece. Fica o respeito e companheirismo. A questão daquele fogo, aquilo desaparece. As pessoas vão criando momentos que, com o tempo, esses momentos também se tornam monótonos. Esses gestos que as pessoas dizem, tendem a inovar, vai para o cinema, vai para o restaurante, vai para inovar a relação. Férias, sim. Isso depois também se torna hábito, porque as opções parecem infinitas, mas depende muito da capacidade a capacidade aquisitiva desse casal, tá certo? Esse casal pode conseguir ir para o Lubango, por exemplo. Se foi para o Lubango hoje, vai para o Ambo, depois para o Bié, mas é sempre dentro de Angola. Então transforma-se na mesma coisa. Só que não é necessariamente essas idas ao Lubango e aos hotéis, ao restaurante, ao cinema, que faz com que o relacionamento permaneça durante muitos anos. Não. É, além do compromisso, a decisão de ficar ali, é a capacidade de vencer o tédio de estar com a mesma pessoa.
de olhar para a mesma pessoa e dizer, pô, é você. É você e é contigo. Ok. Pode não ter aquele fogo, mas é contigo. Porque acima dos 60, quase já não há transa, companheiro. Já não há sexo, aquela intensidade que se tem aos 30 já não existe. Portanto, e se você baseia o teu relacionamento nisso, quando chegar aos 50 você vai separar. Morre. Exatamente. Vai separar do teu parceiro, principalmente a mulher. Porque, ao contrário da mulher, o homem precisa da ereção. E quando chega nesta fase, aos 45, 50, 55, 60 anos, a ereção já está comprometida. E se era isso que definia a solidez do teu relacionamento, você já não terá relacionamento. A capacidade de permanecer. É isto que faz com que o relacionamento se transforme num relacionamento a longo prazo. Muito bem. Antes que eu faça mesmo já a última questão, não é? Eu preciso entender. Será... Última de encerrar. Já estamos a encerrar, certo? Sim, será que os relacionamentos dos pais podem influenciar o relacionamento dos filhos? Prontos, essa questão é discutível. Discutível por quê? Porque aqueles que tiveram modelos de relacionamento não tão adaptáveis, por exemplo, podem não se deixar influenciar pelo tipo de relacionamento que os pais tiveram, tá certo? Mas há um peso nisso, sim. Há um peso nisso. No entanto, a decisão de não se deixar influenciar por relacionamentos não adaptáveis é o mais importante. Agora, relacionamentos que foram saudáveis, você tem o teu pai como modelo, porque o teu pai é o homem com quem gostarias de te casar, tá certo? Essa é a figura que as crianças do sexo feminino olham para o pai, tá certo? Olha para o pai e vê no pai a figura com quem amanhã gostaria de se casar. Se a experiência for essa, claramente, no ato de procurar o parceiro, ela vai deixar com que essa carga histórica exerça alguma influência no seu relacionamento atual. Mas se não for o caso, não haverá nenhuma influência. Se não for adaptável, é sempre bom procurar tanto ajuda profissional também mesmo, não é? Porque o relacionamento é coisa séria, Ariete. É coisa séria. Nós é que tendemos a banalizar muito. Questão de muita maturidade. Nós tendemos a reduzir o relacionamento a pequenos beijos e carícias. Mas é muito mais do que isso. Porque o sucesso de um e do outro depende do companheiro que tens ao lado. Uns têm a vida profissional comprometida, a vida social comprometida, justamente por conta do parceiro que têm. É só olhar que há mulheres, vou dizer mulheres, porque, portanto, o trabalho que fazemos, temos recebido mais solicitação de mulheres com potencial incrível. Incrível. Mulheres preparadas, mas que não desabrocham. Quando vas atrás para fazer, portanto, o levantamento da história clínica do paciente, tá certo? Descobres que tem ao lado um cafajeste, um vampiro emocional. E quando lhe é retirada essa energia, tá certo? A mulher não tem essa capacidade de desabrochar, ela se fecha, ela se retrai. Porque se dentro de casa ela não é respeitada ao nível do respeito que recebe no seu local de trabalho, depois começa a se retrair, ela não cresce. Tem aquela colega da universidade que você via que tinha potencial, mas que depois de se casar ela... Baixa. Ela caiu. Portanto, você percebe que de facto encontrou alguém que, ao invés de lhe proporcionar momentos para que cresça, lhe trouxe momentos que lhe reduzem a nada, porque lhe fez crer que ela é menos do que aquilo que ela representa. E isso compromete a autoimagem, compromete a autoaceitação, e ela vai viver à volta do desejo de aprovação deste sujeito. Então, é um assunto muito sério. Muito Família, bem. Relacionamento, assunto. Já estamos a chegar ao final da nossa conversa no Escomba Podcast. Eu quero aqui fazer um pedido de 5 coisas apenas. Vai dizer 2 coisas para dar início a um relacionamento, relacionamento seguro, e vai dizer 3 coisas que mantêm um relacionamento, prontos, até que a morte separe, nesse sentido. Mas antes do Juvenal avançar com essas 5 coisas que eu aqui acabei de mencionar,
Eu preciso que você se subscreva no canal, porque é necessário. Se subscreva e também ative as notificações, sobretudo comentar e partilhar é também necessário. Vamos a isso, Juvenal Chivutucua. Visto dessa forma assim, pronto, o que é que nos salta então? Duas coisas, vá lá, Arieta, duas coisas sim, seguras para dar o início a um relacionamento. Está certo. E 3, para ter um relacionamento duradouro. Eu vou trazer um pensamento de Friedrich Nietzsche, um filósofo, que diz o seguinte: no ato de paquera, você deve sempre se perguntar se estarei satisfeito, né, por toda a minha vida ao manter um diálogo com essa pessoa, tá certo? Quer conquistar, está a conquistar, quer ter essa pessoa ao teu lado, se pergunta se durante o processo de conversação com essa pessoa, pelo resto da vida, você vai se sentir realizado. Se a resposta for não, é melhor não dar sequência à luta. Não avançar. Não dar sequência à luta pela conquista para essa pessoa. Porque toda vez que essa pessoa te dar um bom dia, vai te incomodar. Vai. Aliás, muitos acompanham esse tipo de relacionamento, que até o oi da parceira incomoda. É chato. Incomoda. Aliás, há aqueles que publicam no Estado, eu falo muito, então não liga. Há aqueles que colocam no Estado: quando eu digo como estás, como é que é? Acho que é mesmo isso. Quando eu digo como estás, não é você que eu estou a perguntar. Eu sei quem é a pessoa que eu quero que responda, tá certo? Não sei se já viram esse tipo de estado. Eu, pelo menos, não. E querendo com isso dizer o quê? Que se o olá vem da pessoa que não é aquela que esperas, tá certo? Esse olá te incomoda. Porque existe uma pessoa específica que, quando te diz olá, o teu coração, tá? Então, essa é a questão. Se o diálogo com essa pessoa, pelo resto da vida, não te realizar, não te satisfazer, não te deixar completo e alegre, portanto, é melhor não dar sequência à relação. Agora, o outro elemento é mesmo valores similares. Valores similares. É importante que os valores da educação dos filhos, crença religiosa, visão política, ética e social, para não ter um sujeito que trata-te bem e trata mal o garçom, por exemplo, um sujeito que trata-te bem, mas no trânsito está a fazer brigas, confusões, um sujeito que te trata bem. Esses elementos todos são importantes. Então, os valores têm que ser similares. É importante que sejam similares. Agora, 3 coisas que... para ter um relacionamento duradouro. Para ter um relacionamento duradouro. Certo. É isso? Sonhos compartilháveis. Autoconhecimento. Capacidade de vencer o tédio. Essas 3. Portanto, invista nisso. Invista nessas 3. Portanto, é importante que você saiba quem você é. Okay. Quem você é, o que é que representas. É importante que os teus sonhos encaixe nos sonhos da outra pessoa. Ou seja, que a outra pessoa consiga te enxergar na vida dela. E essa pessoa é aquela que vai te apoiar na realização e materialização da tua vida profissional, social. Vai te impulsionar a crescer. Porque o pior de tudo é ter alguém ao lado que... você sente que não tem homem, não é? Completamente desconfortável. Muito bem, ficou a dica. Pois é, podíamos ficar aqui a continuar a nossa conversa, não é? Mas pronto, chegamos até o nosso tempo. Somos muito gratos por ter essa oportunidade, não é? De ouvi-lo assim, bem na primeira pessoa e não só nas redes sociais, estar aqui no Scomba Podcast para contar-nos sobre a sua experiência de relacionamentos e, sobretudo, aquilo que é a sua base de conhecimento relacionado a tudo sobre a vida conjugal. Muito obrigada, caro Juvenal Chivutucua. Esperamos que volte numa próxima vez para trazer novas coisas. Os meus profundos agradecimentos a você, Ariete, pelo convite que nos fez. A Daniela, que tivemos um contacto rápido, o companheiro, infelizmente não me disse o nome. Aguinaldo Cachila. Aguinaldo Cachila. Meu companheiro, muito obrigado pelo convite que vocês, equipe da Rádio Scomba, formularam. Claro, estarei disposto para aparecer mais vezes. A vocês, parceiros que pertencem à comunidade Dr. Juvenal Chivutucua no TikTok e várias outras plataformas digitais, eu vos amo de verdade. Muito obrigado e estamos juntos. Muito bem.
É dessa forma que nós chegamos no final deste... Posso avançar? Posso? É desta forma que nós chegamos no final deste episódio, claro, e de certeza que traremos mais novidades num próximo episódio. Até mais!